Sigue dizendo aqui o caso clínico que as chicas, as irmãs aqui comentaram. Diz assim, exercício físico por lo menos 30 minutos diários e tratamentos naturais com banho de tina, com água tibia e sal, 40 minutos. Ao terminar, descansar por 30 minutos. Para su dolor de cabeça deve hacer-se um pedilúvio e para a artralgia, banhos de contraste. Me pareceu todo super bem, excelente. Los suplementos. Para a artralgia, vitamina D, fundamental para prevenir a perda da densidade óssea. A pergunta é para vocês: como usar a vitamina D? Que momento do dia tomar e qual a posologia? ¿Por qué prescribieron vitamina D? Sí, que es bueno para las articulaciones y está súper bien. Existe un protocolo en Brasil, existe un neurólogo que él desarrolló un protocolo que se llama Protocolo Coimbra, que utiliza megadosis de vitamina D para curar enfermedades autoinmunes. Yo utilizo hoy con mis pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoides, como outras enfermidades como, por exemplo, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que são enfermidades mais especializadas, pero eu utilizo muito a vitamina D. Pero aqui é muito importante aprender como utilizar a vitamina D. O mínimo que temos que prescrever para um paciente, o mínimo, menos que isso é gastar dinheiro e não ter nenhuma serventia para o corpo. São 10.000 unidades al dia. 10.000 UI, unidades internacionais, que é justamente a medida que se utiliza para dosificar a vitamina D. 10.000 UI, que significa unidades internacionais. Ok? Esto es vía oral. Via oral. E sempre se vai tomar depois de comida. E sempre preferencialmente a comida que tenha um pouquinho de grasa. Como, por exemplo, o arroz tem grasa, as almendras têm grasa, a vezes se põe um pouco de azeite de oliva na comida. Então, sempre depois que, preferencialmente na comida que se tenha um pouco de grasa. Grasa saudável, me refiro, não? Pode ser, por exemplo, se a pessoa come na manhã uma maionesa, tem grasa. Se a pessoa na manhã come algo salado que põe um pouquinho de azeite, como na salsa de tomate, tem azeite, pode ser também depois do desayuno. Pero eu, preferencialmente, generalmente pongo depois do almoço. Ok? ¿Por quê? Porque é uma vitamina liposoluble. Necessita de grasa para ser absorvida. Una vez al día. Siempre la vitamina D una vez al día. Pero esa es la dosis mínima. Yo generalmente paso solo de inicio ya 20.000. Entonces la persona va a tomar 2 tabletas, 2 cápsulas, ¿no? De vitamina D. Pero yo ya pasé 600.000. Pero ahí yo no recomiendo ustedes usarem esto. Esto ya es para médico porque tiene que hacer exámenes de control para ver la densidad ósea y lesión renal. Pero puede empezar cualquier persona con 10.000 unidades al día. ¿Ok? O hasta 20.000 unidades. Não há nenhuma contraindicação. Não vai causar intoxicação do hígado, do cérebro, nada disso. Nem vai causar depósito de cálcio nas artérias, que já se escuta a vezes. Não. Hasta 20.000 unidades é o que o sol produz na pele. 30 minutos do sol ao meio-dia sintetiza em el corpo 20.000 unidades de vitamina D. E como se pode? Necessita que o corpo esteja mais exposto possível. Recuerda o que eu comentei de Dr. Kellogg, que hacía em los sanatórios. Tinha os solários. As mulheres de um lado, sempre com suas roupas interiores e tomando sol por lo menos 1 hora. ¿Por que ele hacía isto? Quizás pode ser, eu penso que o Dr. Kellogg sabia. Não sei se havia já evidências científicas em esse tempo, pero por las instrucciones de la hermana White de la importancia de tomar sol, y justamente probablemente ela foi muitas vezes aí, e também o Dr. Kellogg, por ser médico, descobriu que tomar sol era muito importante para a prevenção de muitas enfermidades, não? Então, a vitamina D é essencial. Só há uma apresentação, que é o colicalciferol. Colicalciferol ou também vitamina D3. Ok? Então, as chicas aqui puseram muito bem de tomar vitamina D. Para a astenia e fadiga, aqui é importante sempre pensar, por essa senhora está tendo fadiga, por quê? Será que ela tem anemia? Ou será que ela está tendo fadiga porque a progesterona não está ajudando na contractilidade muscular? Claro que vocês quizás não sabiam, por isso contestaram como sabiam. E aqui diz, consumir produtos que tenham alto contenido de vitamina C, que é um antioxidante importante,
pues ellos ayudan en la producción de estrógeno y ayuda la fatiga. Entonces las chicas, aunque quizás no sabían de la contractividad, pero está muy bien. Entonces las están potencializando las hormonas porque las hormonas es lo que está causando la fatiga muscular. Para la astenia y la cefaleia, tomar ginkgo biloba, porque es un oxigenador cerebral y sirve como energizante. Excelente, me pareció súper bien esa idea. Solo que la astenia aquí no es por falta de oxígeno, la astenia aquí es por fatiga muscular porque hay deficiencia de estrógeno. Para los síntomas de la menopausia, les recomendamos un suplemento que se llama Estroven, ¿correcto? Estroven, que le va a ayudar con los síntomas como sudoración, falta de sueño, insomnio, pues sube los estrógenos. Ok. ¿Pueden explicar un poquito, chicas, de qué está hecho este suplemento? Tengo entendido que es como de soya. Tampoco es que hemos investigado tanto. Mucho, sino que hace poco en la familia hubo un caso de ellos. Entonces, ella estaba bastante mal, desequilibrada hormonalmente. Entonces, ella mandó a traer esa pastillita, se llamaba Stroy, pero eso es natural también, sí, de Estados Unidos. Y empezó a tomar la pastilla, el suplemento, y ella empezó como a estabilizar. Ya podía dormir mejor, porque antes ya no podía conciliar el sueño, los calores le bajaron, los nervios estaban mucho más tranquilos. Súper bien. Probablemente es el Agnuvitex. Es que eso es muy importante. Probablemente el Estroven, que le están diciendo, es el nombre comercial de un encapsulado. Pero la composición que es importante, porque eso puede mudar, cambiar mucho de nombres. Entonces, ¿de qué está hecho ese suplemento? Probablemente debe ser extrato de mora, con Agnus Vitex y con alguna otra planta quizás que está ahí compuesta. Y el Estroven es solo el nombre comercial, justamente ya comercialmente para ser vendido por Estroven, de estrógeno, de menopausia, ¿no? Se utiliza mucho eso en marketing comercial. Por último, y no menos importante, no se olvide que Dios es su único sanador. Me gustó que pusieron esto, yo también pongo esto en mis orientaciones, un texto bíblico, como aquí pusieron Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Creo que eso es fundamental, incluso orar con los pacientes, ¿no? Integrantes del grupo, ok, entonces, ¿qué yo puse aquí? Acrescentar, que no pusieron. Tomar 2 litros de agua cada día, que puede ser un litro de infusión con 1 litro de agua, y eso principalmente después de la dieta líquida, porque en la dieta líquida ya está tomando líquido. No necesita hacer la dieta líquida y tomar más 2 litros de agua. Seguir una dieta vegetariana 100% integral, eso es importante porque ¿qué dieta terminó la desintoxicación? Ok, esto está en un sanatorio, vamos a pensar que las pacientes vienen al sanatorio, pero ¿qué dieta va a seguir en su casa? Entonces es importante describir qué va a seguir y darle un menú modelo con opciones de comida. Por ejemplo, un desayuno, pão integral, mermelada de mora o mermelada de frutilla, una colada y frutas. Dar opciones específicas realmente. Así se hace lo que es de los planos nutricionales las nutricionistas. Yo aprendí a hacer eso con nutricionistas. También yo puse aquí consumir cúrcuma. ¿Por qué la cúrcuma? Y aquí puede ser la cúrcuma en la comida, puede ser en el zumo verde o encapsulado. Y es importante siempre conversar. Por ejemplo, a mí no me gusta cúrcuma. Entonces, yo prefiero tomar encapsulado porque yo sé de la importancia de la cúrcuma, pero no me gusta el sabor de la cúrcuma. Entonces, yo tomo todos los días 1 o 2 cápsulas de cúrcuma y saco de la cápsula, diluyo un poquito de agua y se me lo tomo. La cúrcuma es el antioxidante con mayor nivel de evidencia científica para cáncer, para desintoxicación del hígado, para salud cerebral, para enfermedades inflamatorias, para las artritis. Yo utilizo cúrcuma con todos los pacientes. Pacientes com lesão renal, insuficiência renal aguda e crônica, pacientes que já têm que fazer hemodiálise ou diálise, é excelente utilizar cúrcuma. E eu utilizo uma cúrcuma especial para alguns pacientes de acordo com onde estão vivendo. Estados Unidos, Equador, Brasil, conseguimos a cúrcuma liposomada, que é muito melhor. ¿Por qué solo esos países? ¿Por qué los países conseguimos llegar a esos suplementos? Porque Ecuador llega a muchos suplementos de Estados Unidos. Yo sé porque tengo muchos pacientes en Ecuador.
Colômbia é mais difícil solamente quando há um familiar que está vindo dos Estados Unidos para trazer, pero eu não posso pensar em isso para prescrever ao paciente. Brasil produz cúrcuma liposomada, então é mais fácil. E Estados Unidos também produz. Pero os demais países é mais difícil conseguir cúrcuma liposomada. E por que é melhor? Porque a cúrcuma liposomada está em nanotecnologia. Ele está dentro de uma vesícula de grasa, que é uma nanopartícula e que se absorve mais a nível intestinal e passa mais tempo na sangue actuando contra os radicales livres. Então se potencializa em la absorção e em seu tempo de actuação na sangue. Aumenta 3 vezes mais que o que é a cúrcuma normal. Isso se chama cúrcuma liposomada. Ay, mi mamá compró lo que se llama curcumín, pero él es líquido. Sí. Y dicen que también es el extracto de la cúrcuma. Es súper fuerte, tanto que uno le echa 10 goticas y se lo toma y le alcanza uno a dormir la lengua. Sí, es que está concentrada. Sí, es muy bueno. Pero no es liposomado. Pero también hay cúrcuma liposomada líquida. También es una opción. ¿No se puede usar directamente la papita? Sí, sí, como yo comenté, puede ser y en mayor parte usamos. Sí, excelente, excelente. Es que a lo largo de la vida uno va usando, tratando los pacientes y eso te va mostrando resultados que tú vas viendo, y eso se llama sensibilidad clínica. Por ejemplo, pacientes con, voy a contar un caso. En Brasil hay una doctora que estudió en Loma Linda y su ella estudió nutrición en Brasil, después fue a Loma Linda y estudió nutrición, maestría y doctorado. Y ella volvió a Brasil y ella viajó todo el país enseñando la reforma próstata. Es una mujer muy influente, incluso en la sociedad no adventista. Uma mulher muito culta, doutora Márcia Vidotto. E ela escreveu um livro e seu esposo, infelizmente, teve câncer. E isso algumas sessões de quimioterapia. Isso todo é tratamento natural e isso também quimioterapia. E teve muito neuropatia, que é os dolores por la quimio que ele dá na perna, principalmente, também a vezes dá em los braços. E ele não tolerava nenhum suplemento, incluso não tolerava sumos. Por la neuropatia, por la quimioterapia. La quimioterapia sensibiliza mucho el estómago, el paciente tiene náuseas, tiene vómito. Entonces ella me llamó. Dice, Felipe, mira, ¿será que tú conoces algo que podríamos hacer con mi esposo para ayudar? Y yo le digo, yo conozco un laboratorio que produce la cúrcuma liposomada. Nunca utilicé en el caso para neuropatía, pero yo pienso que él va a tolerar. Y enviamos para él. Yo entré en contacto con el laboratorio y envié para Márcia Vidotto, para su esposo. 2 semanas después ella me llama y dice, Felipe, toleró súper bien y mejoró los dolores que tenía de la quimio. Entonces, usó cúrcuma y no toleró. Usó cúrcuma liposomada y toleró. Porque ya está en una forma que se absorbe más, no es digerida en el estómago, directamente va para el intestino y se absorbe y va para el torrente sanguíneo. Es más direccionada y más potente. No, como decía, hermana, es difícil porque solo existen 2 laboratorios en el mundo que producen, uno en Estados Unidos y uno en Brasil. En Ecuador se compra cuando se pide de Estados Unidos. No existe ainda aquí una tienda que ya vende, digamos así, en cantidad. ¿Cómo yo hago con mis pacientes? Primero yo pregunto, ¿usted tiene algún familiar en Estados Unidos que pueden enviarte? Si no, yo ya tengo aquí personas que conozco en Ecuador que pueden hacer en contacto y pedir para que le traigan. Yo no gano nada por esto, pero ayudo a mi paciente para conseguir los mejores suplementos. Fui aprendiendo eso porque fui a lo largo de los años atendiendo pacientes de todos los países y fui aprendiendo en cada país cómo funciona un poco, ¿no? Amazon se venden, sí, es una opción. Yo también puedo pasar el contacto, por ejemplo, si usted quiere intentar traer aquí para consumir en Ecuador, es una opción. Después puse aquí suplementos, hago unos Vitex castos, extrato de mora, y esa paciente no duerme bien. ¿Por qué no duerme bien la paciente en menopausia o en perimenopausia? Porque también la progesterona ayuda en ese ciclo circadiano a regular la síntesis de melatonina. Y las pacientes que tienen menopausia, están en menopausia o perimenopausia, generalmente tienen ya un declínio de la melatonina también. Recuerden que la melatonina es la hormona que estimula el sueño. Entonces es muy importante aquí también en este caso estimular el sueño. ¿Cómo podemos? Podemos entrar con plantas medicinales, todo lo que son las plantas inductoras del sueño, ¿no? Y yo específicamente, yo soy más para tener resultados más rápidos, yo prefiero utilizar en este caso melatonina de 1 miligramo y 5 HTP, 5 HTP, hablé en portugués, 5 HTP,
que es el triptófano que está presente en la banana, en el guineo, solo que está concentrado en una cápsula. Entonces yo utilizo Agnus Vitex, extrato de mora, melatonina de 1 miligramo. Si la persona no quiere usar la cápsula, porque hay gente que no le gusta tomar la cápsula, es solo pedir para abrir, porque es un extracto de plantas que está ahí dentro. Entonces pedir para abrir, diluye en agua y se toma. ¿Ok? Y ya existen cápsulas veganas, cápsulas que son de origen vegetal, porque las otras son sintéticas. Y el 5-HTP es el triptófano, solo que ele está concentrado. E o 5-HTP eu utilizo de 200 miligramos. A melatonina se vai tomar uma cápsula de 1 miligramo 1 hora antes de dormir, e o 5-HTP se vai tomar uma cápsula a cada 12 em 12 horas. Por exemplo, 7 da manhã e 7 da noite. 8 da manhã, 8 da noite. Ok? Que é muito bueno para a ansiedade também. Eu utilizo também para pacientes com ansiedade, pacientes com depressão. Aqui eu acrescentei a higiene del sueño, que as chicas não puseram. É muito importante. Que é a higiene del sueño? Por exemplo, nós vamos escrever isso para a paciente. Nós não vamos escrever higiene del sueño. Vocês têm que descrever para a paciente o que é higiene del sueño. Então, senhora, por lo menos 2 horas antes de dormir, apague o celular, tome-se uma ducha caliente, leia sua Bíblia, haga suas orações. Isso se chama higiene del sueño. Porque se escrevemos higiene del sueño, por lo menos temos que explicar para o paciente, e eu lo vou mostrar agora, justamente o que é a higiene del sueño de forma descrita já especificamente. E o último eu puse aqui, ó, suplementar hierro se necessário. Isso é muito importante, se necessário. Que eu já, em el momento que iba a escrever isso para o paciente, provavelmente eu já hubiera visto seus exames, não? Então, se a paciente está com anemia, então eu suplementaria hierro. Ou em caso de que não está com anemia tão forte, le dou mais frijoles, zumos verdes, caldos de frijoles, caldo de lenteja, que são ricos em el aporte de hierro. A partir do exame, então, suplementar hierro, se necessário, a partir da avaliação de los exames. Se a paciente não tem anemia, então não necessita tomar hierro. E em caso de que a pessoa, digamos que já está com uma boa dieta e aún assim sigue com anemia, sim ou sim eu vou entrar com suplementos de hierro. Bisglicinato de hierro, 100 miligramos, 200 miligramos, uma cápsula depois de cada comida. Ok? Para os que querem anotar, sempre me gusta utilizar bisglicinato de hierro de 200 miligramos, uma cápsula depois de cada comida. Puderam mais ou menos entender? Bisglicinato. 100 miligramos é a dose mínima. Eu prefiro utilizar 500 miligramos, mas a maior parte dos países não tem essa apresentação. Por exemplo, o Equador solo consegue com muita dificuldade 100 miligramos. Com dificuldade. O que mais se encontra em Equador é 40 miligramos. Então, a vezes, o paciente tem que tomar mais cápsulas durante o dia. E quando o paciente está com anemia muito forte, eu já hago injetável. Já mando a ser um injetável de hierro. Ok? Bisglicinato de hierro de 100 miligramos, uma cápsula depois de cada comida. Então, quantos miligramos vai estar utilizando em el dia? 300 miligramos, que é a dose mínima. Ok? Eu me gusta utilizar 1.500 miligramos. 500 miligramos depois de cada comida, que daria 1.500 miligramos em pacientes com anemia. Ok? E é importante um detalhe, pacientes que tomam hierro, têm que dizer, senhora, é possível que le va a salir su color de la orina y del popó un poquito quizás alterado, o puede ser más escuro, puede ser más amarillo, es el hierro. Y puede que en algunas pacientes le cause también un poco de estreñimiento, entonces tiene que comer más fibras, tomar más agua, ese efecto del hierro. Doctor, que es el hierro, pero que es líquido, ¿también es bueno? Sulfato ferroso, sí, es bueno. Solo que es menos eficiente. Sí, el glicinato de hierro es el hierro ya activo, directamente para entregar para la célula. El sulfato ferroso tiene que transformarse en bisglicinato de hierro.
Ok. Ok, entonces chicos, más o menos quedó un poco más claro el caso clínico. Conseguimos desglosar, ¿no? Conseguimos desmenuzar el caso para poder entender un poquito más la importancia de crear este raciocinio clínico. Nosotros vamos a hacer aquí una consulta presencial con la hermana Gloria la próxima semana, más o menos para ver más o menos cómo podemos aprender un poco más de esa semiología, de esa conversa con la paciente, para visualizarmos y así aprendermos. Ok, ¿ustedes quieren que yo revise los otros casos más? ¿Quieren? Ok, entonces vamos a revisar. Creo que ese de ustedes. Sí, creo que es porque aquí dice Lady, Gabriela, Jardín. Ok, dice así, tratamiento, indicaciones, realizar, me gustó mucho esto. Claro que tenemos aquí muchos profesionales de salud, pero me pareció muy bien esto. Realizar exámenes, están riendo de los demás, de los de antes, ¿no? Realizar exámenes de perfil hormonal y ecografía abdominal pélvica. Excelente. Claro que tenemos aquí, como dice, profesionales de salud, entonces, pero es bueno ver un perfil hormonal porque podemos cuantificar el LIH, el FSH que vimos antes, el estradiol y la progesterona. Tomar una vez al día por un mes suplemento vitamínico de B12 y ginkgo biloba. ¿Con qual critério vocês tomaram a decisão de suplementar vitamina B12? Isso era um pouco de forma empírica. Por que prescreveram vitamina B12 para esta paciente? Porque procede de relajación muscular y nerviosa. Como para tranquilizá-la? Como vocês sentiam como que ela poderia estar toda por esses sintomas mais estressada, e a vitamina B12, ok. É inductora, pero não é um critério para prescrever vitamina B12. Ajá. Muy parecido. Y entonces ella también, por falta de sueño, eso se, o sea, sus nervios se alteraron mucho. Y al consumir vitamina B12, sus nervios se tranquilizaron y también pudo dormir mejor. Ok. Entonces, pensando en eso, pues... Sí, pero aquí yo quiero, no es la clase de vitamina B12, pero quiero dar un criterio importante. Y que en Ecuador, y principalmente dentro de los ministerios, se usa mucho vitamina B12 sin criterio. Se da vitamina B12 para las personas. La vitamina B12 debe mantenerse por encima de 500 nanogramos por decilitro. Entonces, el criterio para prescripción de vitamina B12 es el examen. Prestem mucha atención. No se da vitamina B12 sin examen. No es recomendable. Se hace el examen, se sale bajo, se da vitamina B12. Claro que quizás cuanto ustedes más estudien, ustedes van a poder entender criterios clínicos sin examen para dar vitamina B12. Por ejemplo, el paciente tiene parestesia, hormigueos en las manos. El paciente tiene declínio cognitivo. El paciente tiene cansancio, falta de concentración, caída de cabello, dolor neuropático. Todos son síntomas de deficiencia de vitamina B12. Ese conjunto de síntomas cerra un cuadro de deficiencia de vitamina B12. Puedo prescribir sin examen. ¿Me hago entender? Pero generalmente no es así. Generalmente se da vitamina B12 porque la persona no tiene buena memoria o porque es vegetariano. No es un criterio. El criterio más confiable, incluso más confiable de que los propios síntomas que acabo de mencionar, es el examen. Hacer el examen de vitamina B12 es un criterio mejor. ¿Cuándo voy a suplementar? Cuando está por debajo de 500 nanogramos por decilitro. Consumo de alimentos ricos em fitoestrógeno, me gostou muito isso, soja, linaza, chia e nueces. Consumo de verduras crucíferas, me pareceu excelente, tomar sumos ou comer. Consumo de alimentos ricos em cálcio e vitamina D. Aqui o tema da vitamina D, não há alimentos a não ser huevo e pescado que tem vitamina D, então aqui não recomendaria alimentos de vitamina D, recomendaria ser exposto ao sol ou tomar suplementos de vitamina D. Consumo de antioxidantes com vitamina B12, perfeito. Atividade física, perfeito. Já comentamos isso antes, a importância da atividade física para essas mulheres. Pero um detalhe importante, sempre temos que contextualizar. A mulher está cansada, a mulher não tem força. Como vai ser a atividade física?
Entonces diga, usted primero vamos a empezar con su dieta, con la suplementación para usted recobrar las fuerzas. A medida que usted recobre las fuerzas, es importante empezar a caminar, entrar a una natación, andar en bicicleta, hasta que usted gane más fuerza, puede entrar a una musculación o hasta mismo trotar. Entonces, porque a veces la persona dice, pero doctor, no consigo caminar. Yo camino 100 metros y wow, y llego con el corazón en la boca. Entonces, es importante entender el contexto de la paciente, ¿ok? Y explicar esto para la paciente. Frotar una toalla por todo el cuerpo con agua y hielo al despertar. Excelente, vasoconstricción, vasodilatación, activa el sistema circulatorio, mejora el sistema simpático y parasimpático, tiene un efecto sobre la relajación del cuerpo. Todo esto está en lo que es las flotaciones. No consumir alimentos refinados. Me gustó aquí porque ustedes especificaron lo que no pueden comer. Entonces, no consumir alimentos refinados, procesados, azúcar, alimentos picantes, irritantes. Faltó no consumir carne. No consumir justamente alimentos de origen animal, no consumir lácteos, que son los alimentos también que hacen mucho parte de ese declínio hormonal en la vida de la mujer. Evitar pantallas, me pareció súper bien, 2 horas antes de la hora de dormir, del descanso. Realizar ejercicios de respiración antes de dormir, excelente. Tenemos mucha evidencia de que para el control de la ansiedad es el mejor ejercicio de la respiración. Existe evidências que a pessoa que está ansiosa e ela para e respira 3 segundos profundamente, diminui em 50% a ansiedade. Então, aqui também estimula o que é justamente a oxigenação e a indução da melatonina. Consumir 2,5 litros de água durante o dia, e aqui podemos distribuir com infusões ou sumos também. Tomar um té de valeriana, manzanilla ou lavanda meia hora antes de acostar-se, excelente para estimular ou induzir o sono. Então, eu acrescentei alguns pontos. Realizar uma desintoxicação, que vocês não mencionaram isto, que pode ser, este caso, preferia um pouco mais depois, assim, 1 mês de tratamento e depois a desintoxicação, porque ela está muito cansada, muito fatigada. Se faz uma decisão, ela vai se sentir muito débil. Suplementos, extracto de mora em gotas, Agnus Vitex de 500 mg, cúrcuma 5-HTP, melatonina e vitamina D. Essa mulher eu preferiria suplementar vitamina D. Aunque eu vou recomendar, senhora Juana, eu recomendo você tomar sol todos os dias, mas eu já entraria com vitamina D também. Plantas medicinais, eu desintoxicaria seu hígado. Ok. Perfeito. Nós temos 2 tipos de raios solares principais, UVB e UVA. E os raios solares que sintetizam a vitamina D, que a vitamina D é uma grasa que é sintetizada a partir do tecido adiposo. É a grasa que está por debaixo da piel. Aí sintetiza e vai para o riñón para ser transformada, porque a forma que é sintetizada a nível do músculo e do tecido adiposo é inativa, que é o calcitriol. E allá em el riñón tem que transformar-se em colecalciferol, que é a forma que usamos o suplemento. Então, quando tomamos sol em el raio UVA, que é as primeiras horas da manhã e las fin del dia, não sintetiza vitamina D. Tem que ser em el sol fuerte por 30 minutos. Então, os raios da manhã têm outra função, que é regular o ciclo circadiano, principalmente a síntese de melatonina. E o sol forte é ao meio-dia por um curto período. Por exemplo, as pessoas que têm a pele oscura, 15 minutos já é suficiente. Ao contrário, as pessoas que têm a pele mais oscura têm que tomar mais tempo. E as pessoas que têm a pele mais clara, menos tempo. 15 minutos já é suficiente. Una consulta, y por ejemplo aquí en el Ecuador, por la zona geográfica en la que estamos ubicados, como los rayos caen de manera perpendicular, yo escucho eso mucho en el área de dermatología, Sí. que por ejemplo aquí incluso hay horas en ciertos días del año en específico donde el sol es más fuerte, incluso a los estudiantes les está prohibido que salgan en esas horas del sol porque es muy fuerte. Sí. Digamos, en nuestra área, aquí en el Ecuador, ¿eso también dependería o no necesariamente? Sí, não é que depende, sino que vocês têm um período que cubre maior o tempo de raios UVB. Por exemplo, generalmente nos países, ao fim das 10 da manhã, quase 11 da manhã, hasta as 3 da tarde.
usted ya empieza más trepando en los rayos UVB y va hasta más el fin de la tarde. Entonces, cualquier momento de ese periodo, en un corto espacio de tiempo, 15 minutos, 20 minutos, personas de piel clara y 40 minutos, 30 minutos, las personas de piel oscura. No necesita más que eso. Y en este tiempo ya produce 20.000 unidades de vitamina D. ¿Okay? Sin bloqueador solar, y cuanto más partes del cuerpo expuesto, mejor. Un shorts, una solerita, o si usted está en casa sola, por ejemplo, las chicas, un bikini, los chicos, su ropa interior, ¿no? Si está solos. Aquí es importante mencionar lo que no mencionaron: no consumir lácteos, no consumir carne de ningún tipo y no tomar café. Entonces, eso necesitamos describir en la historia, en la prescripción del paciente. El café es una anfetamina. Anfetamina significa que es un estimulante de las terminaciones nerviosas. Le va a hacer con que esa mujer esté más despierta de lo que ella ya está, porque ella tiene insomnio. Entonces le va a inhibir más la melatonina aún. Aparte de que el café justamente es cardiogénico, afecta justamente, altera la función del corazón, principalmente le causa arritmia. Entonces, el café no es bueno ni para el cerebro y ni para el corazón, a pesar que hoy es una discusión que hay muchas evidencias con relación al café, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe comer el sol? O sea, 30 minutos. Sí. 25 minutos ya sería suficiente. También, más o menos. Es que ustedes son considerados morenos, ¿no? Ustedes son considerados dentro de la, personalmente, quizás ahí tenemos que considerar otro aspecto, pero Alejandro específico es blanco. En la categoría médica es blanco, porque no se define solo por el color de piel, es la raza de la persona, cabello, constitución del cuerpo y color de piel. Entonces también quizás usted ya tiene, parece, una descendencia un poco más afro también, ¿no? Familia. 15 minutos suficiente. Sí. 20, sí, porque tú eres un morenito. Sí, unos 25 minutos suficiente. Sí. ¿Qué? Que no mucho tiempo en el sol. Naín, unos 15 minutos. Pero igual el color de la lucidez de la piel se va a oscurecer un poco tomando el sol. No, 15 minutos no. Le va a dar un poquito rojita. Pero en mi caso yo estoy como muy rápido. Y entonces así no sé qué tiempo yo debería tomar sol. Perdón, no entendí. Se recoge el color. Sí, se va a hacer más oscura la piel. Sí, se le va a hacer un poquito morenita. Pero nunca te va a quedar morena. Son 15 minutos. Sí. Y por último, aquí que no pusieron, que creo que es importante especificar la importancia del tiempo con Dios. Que la paciente sea escrito eso, no pasar tiempo con Dios, se puede utilizar una cita bíblica. Nuestro trabajo es distinto. Los médicos, ustedes nunca van a ver un médico escribir y poner en la receta médica, tome tiempo con Dios, lea consejos sobre régimen alimenticio, pero nuestro trabajo es distinto. Entonces es importante especificar esta parte. Digamos, paciente reformado, pero ese paciente no es creyente y evidentemente dice no cree en Dios, ¿cómo volvamos a hacer? No hablamos de Dios. El amor habla de Dios. Nuestra actitud, nuestro cuidado, nuestro servicio habla de Dios. Es necesario respetar. Por ejemplo, nosotros recibimos muchos homosexuales en nuestro sanatorio. Entonces nosotros siempre una regla que nosotros pedimos es justamente para que ellos no tengan ciertos comportamientos delante de las personas. Y ellos mismos, pasa que las personas que nos procuraron eran homosexuales, pero eran personas muy refinadas en la vida, a pesar de sus hábitos ilícitos, ¿no? Pero eran personas muy educadas, jueces, promotores, fiscales, médicos que venían para nosotros. Y ellos eran súper educados, muy cultos, y comían con nosotros, pero cuidaban con ciertos compromisos. Nunca se besaron en nuestra frente, nunca un matrimonio de homosexual se besó en nuestro sanatorio. Y iban con muy buena impresión del Señor. Pero nosotros, en caso de que la persona sea ateo o persona no quiere saber de Dios, nosotros tratamos, por ejemplo, la persona no quiere recibir oración, no oramos. Pero hacemos todo lo demás. Amamos, cuidamos, servimos, tratamos bien a la persona, hacemos las terapias, la alimentación con mucho cariño. Todo es un complemento de cada uno de los detalles, ¿no? Dios no impone, jamás podemos imponer nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en sanatorios, porque he visto diferentes que a veces parte de la programación es, por ejemplo, el sábado ir al culto
sí o sí con los pacientes. Sí, Hay lugares que son, que dicen, ok, si la persona no quiere, pues lo respetamos, pero también he visto otros lugares que dicen, no, es parte de la programación. Entonces, yo no se soy. podría abordar, digamos, Sí. en un paciente que tal vez es homosexual y ateo, o qué se pueden dar diferentes casos? ¿Qué piensa usted que es lo más recomendable Sí. o lo más fuerte de la acompañamiento? Sí, interesante porque en Saravena, para contestar su pregunta, fue una juez en Saravena, Colombia, y él es evangélica, pero él no quería saber mucho de los adventistas. Entonces ella fue en un primero y no sé, quizás no le gustó, él era muy culta, y ella vio que nosotros no conocíamos la Biblia. Ella citaba la Biblia de memoria, entonces ella se daba cuenta que nosotros estudiábamos muy poco. Y a ella no le gustó. Ela era mi paciente. Yo fui a Colombia solo para cuidar de él. Ella me pagó el pasaje de ida y vuelta y ainda me hizo una donación de $500. Porque ella quería realmente ser tratada por mí. Entonces yo pedí para Héctor, porque si yo podía recibir ella en el sanatorio. Ella no quiso participar. Entonces nosotros respetamos. Simplesmente ela não participou. Eu sou mais dessa opinião. Não creio que isso existe um consenso, que todos pensamos igual, quizás uns pensam diferente, pero a mim não me gostaria estar em um lugar que eu não me sinto bem obrigatoriamente. E generalmente penso que não é exatamente o culto que vai ser exatamente o momento que vai tocar o coração da pessoa. Pode ser que, por exemplo, seja o comportamento e o amor que existe entre todos, ou, por exemplo, a vezes, uma pessoa muito sencilla ao momento de estar fazendo a terapia com amor, com cuidado, seja isto que alumbre a consciência através do Espírito Santo do paciente e dice, pero aqui há algo distinto. Essa pessoa aqui representa realmente o que é Deus para mim, algo que eu nunca fui cuidado em minha vida porque não tive papá, não tive mamãe. Há um contexto em que o Senhor utiliza diversas situações para alcançar o coração. Eu sou mais dessa opinião. Ok, terminamos então o caso com o de los chicos. Tratamento proposto para a mulher. Em base ao caso clínico, antes de mencionar sobre a paciente, se diagnostica o seguinte tratamento. Para reduzir inflamação, mejorar o sueño e recuperar a energia. Alimentação. Soya, lino, sésamos, lenteja, garbanzo, linaza, molida. E os chicos me gostou muito do que fizeram. Vocês utilizaram inteligência artificial? Sim, não? Sim, mas não há problema, porque era para usar, não há problema. Mas eles puseram função de cada coisa. ¿Ah? Porque eu utilizo inteligência artificial algumas vezes. Sim, não, eu conheço bem como é ele já. E já justo hace isso, hace as colunas, como hace todo. Então, então eles puseram aqui cada um dos detalhes, mas me pareceu super bem o que está proposto aqui. Depois, magnésio, espinaca, selga, plátano, almendras. Vitamina D, exposição solar. Também utilizar cereais integrais e legumes. Restrições, me gostou isso que puseram. Evitar café, té negro, bebidas gaseosas, açúcar refinados, álcool. Não entendi realmente aqui uma palavra. Realmente aqui não entendi uma frase que está aqui. Eles puseram só isto. Por favor. Okay. Essa última frase aqui, toda essa frase. Dice evitar café, Abajo. té negro, bebidas. Estos aumentan bochornos, alteran el sueño y empeoran la inflamación muscular. Ah, perfeito. Eles justificaram por que não tomar cada um esses alimentos aqui. Está super bem. Pero faltou bastante aspectos aqui. Lo que pasa es que realmente lo hice yo solo y no hubo Ok. alguien más. La inteligencia artificial. Sim. Sim. Sim, pero eu quero fazer uma orientação a Jorge e também aos chicos. Eu los sinto um pouquito dispersos, assim, sabe? Sim, sim, pero assim quero dizer que creio que pode, não sei a palavra em espanhol, engajamento, como que involucrar-se mais com as classes, estarem mais involucrados, tomar nota, não tomo nada de nota todo o dia, a vezes algumas coisas, me entende? Como que, assim, eu estou aqui, eu estou vendo, e a ideia de que vocês venham acá, e a intenção que nasceu em el coração de Jorge, é para que aprendamos. Não estamos aqui de vacaciones, não é um acampado de vacaciones, não é
Estamos aqui por um propósito sagrado. Como Jorge dijo, prefere que estén aqui menos, pero comprometidos, do que estamos aqui pessoas que não estão comprometidas, ¿ok? E creio que também nosso tempo é de muito valor. O tempo de ustedes é de muito valor. Mi tempo é de muito valor porque Deus nos vai pedir conta de lo que hacemos com o tempo. Então, nos aprovechemos um pouco mais este momento. Qual foi as coisas que eu acrescentei aqui para vocês? E vocês podem ter essa hoja. Praticar 30 minutos de exercícios físicos cada dia. Tomar 2 litros de água. 1 litro pode ser infusão de cardo mariano e também de dente de leão. Tomar um tempo a solas com Deus. Poner isso justamente na orientação para a paciente e explicar como ela pode fazer isso. Os suplementos que já recomendei também para outros, que é o 5-HTP, melatonina, cúrcuma, Agnus Vitex e extrato de mora. Seguir uma dieta vegetariana integral e realizar uma desintoxicação, que não necessita ser no início, pode ser também depois de um mês de tratamento. E começar a praticar a higiene do sueño. ¿Ok? Creo que é isto. Não sei se tem alguma dúvida sobre o caso clínico, algum aspecto do caso clínico. Podemos aún discutir. Por nada. ¿Tem alguma dúvida, chicos, chicas, hermanas, que querem falar do caso clínico? Não? Ok, então les vou mostrar mais ou menos como eu utilizo com mis pacientes. Isso todos são pacientes, vou volver uma aqui. Então, minha carpeta está todos os pacientes de países diferentes, Argentina, Bolívia, Brasil, e aí cada dos pacientes tem sua própria carpeta. Vou abrir uma paciente que atendi o dia de ayer, Betsabé. Está escrito mal aqui. ¿Podría yo decir algo sobre esto? Sí, claro. Decidí realizar una desintoxicación al inicio del tratamiento. Correcto. No había escrito al medio, pero al inicio te digo anteriormente que no se podía hacer. Sí, en el caso de ella no, pero algunos pacientes puede ser al inicio o puede ser al medio o al fin. Al fin casi nunca. Pero en el caso de él, como él está muy débil, entonces es mejor hacer justamente al medio, o quiere decir al medio después de un mes de tratamiento, con una buena alimentación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Betsabé. Entonces, aquí está su historia clínica, que es todos los datos que yo estoy justamente. Puedo abrir aquí para usted solo para ver rápidamente. Entonces, ahí está la evaluación clínica. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, fecha de hoy, que é o dia da consulta, quantidade de hijos, ciudad actual que ela vive, país, religião, nível escolar e ocupação. Qual é o motivo da consulta? História da enfermidade actual. E aí várias perguntas. Todas as perguntas, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, medicamentos que ela toma, se ela tomou vacuna del COVID, quantas doses, ou, por exemplo, ela tomou 3 vacunas del COVID. Anticonceptivos, se ela usa crema dental, se é natural ou se é normal, se ela pinta o cabelo, uso de desodorantes, se ela usa ou não usa, se ela já hizo alguma cirurgia, aqui também o que é a estatura, o peso, e eu hago o cálculo del IMC, ela não hace isso, eu que hago ao momento da consulta, e lo pongo acá. Se deseja bajar de peso, aqui é onde ela tem que rellenar, por exemplo, a parte de comida, desayuno, almuerzo e cena, quantidade de comida, quantas vezes ela come ao dia, e aqui eu pergunto especificamente que alimentos ela consome. Por exemplo, todo o que está com X, ela marcou. Então, aqui está, por exemplo, alimentos grassos e fritos, arroz, cada desses aí, ela mesmo marcou. Isso eu mando para o paciente para que o paciente relene. Hábitos urinários e cada um. Há vários dados aqui, por exemplo, entre os aspectos ginecológicos, o estilo de vida, se pratica ou não pratica atividade física, quantas horas, que momento, se tem dificuldade para dormir, se tem caída de cabelo. E a última parte é a avaliação psicoemocional. Por exemplo, como define tu estado atual psicológico? Bueno, malo, regular, inestável, confuso, deprimido e outros. Então, ele que escreveu, estava deprimida, não me deu tempo a assimilar Actualmente estou estável, com a esperança que posso cambiar meu diagnóstico. Ela tem insuficiência renal crônica, ela já tem que fazer diálise. Então, mira o que ele diz, estava deprimida. Mira como é importante essa pergunta na consulta, porque a vezes isso está comprometendo mais aún sua saúde.
Depois, consegues identificar de forma consciente as situações que te causam tristeza, sofrimento, rabia, angústia, alegria e paz? Se sim, quais são as situações que mais te causam tristeza em tua atual realidade? Em casa, minha família é muito importante. Mi hijo e esposo. E em el trabalho é muito estressante. Creio que não me ajuda em minha saúde. Então, o que penso na paciente com insuficiência renal crônica? Que vai morrer. E que vai fazer alguns anos de diálise, que é o que comumente passa, e que vai morrer. Então, ele diz, em minha casa é muito importante hijo e esposo. O que pensa ele? Como vai quedar-se minha família? Sem que eu esteja. E mesmo que eu esteja enferma, não estou em boas condições para cuidar. Então, há um transfundo emocional. E aí há várias outras perguntas, para não nos estendermos tanto. Por exemplo, essa para mim é uma das perguntas mais importantes. Tienes algum outro problema que acredita que necessitas contar-me como tu médico? Um problema familiar, um problema econômico, um problema espiritual? Minha única intenção é entender-te mais profundamente e poder ajudar-te. Ele diz, solo em el trabalho é muito agotador. Essa é a principal, digamos, preocupação que ele sente que ele está afetando. Ok, então isso nós chamamos história clínica, ou crisis em espanhol. E aí eu, justamente depois de consultar a paciente, eu releno mais alguns dados e aí empieza o que é o tratamento. Aí tenho uma carpeta do tratamento. Vamos organizar aqui por tipo. E aí eu abro cada um destes, a desintoxicação, por exemplo, e eu armo a desintoxicação. Então, aí está, sempre, todo tem que estar com seu nome. Betsabé Valejos Jiménez. Primeira fase do tratamento. Ele vai começar este sábado. Eu la atendi ayer e la vai começar este sábado. Desintoxicação, todo bem descrito. A dieta líquida deve seguir-se durante 2 dias. E outro aspecto importante. Qual é o contexto do paciente? Ele trabalha em imobiliária. Ele não vai conseguir fazer isso durante os dias. Então, ele vai ser sábado e domingo. Para os pacientes adventistas, eu digo, você não vai à igreja o dia sábado. Você vai fazer seu tratamento. É muito importante, porque se você não tem saúde, vai ter que deixar de ir à casa de Deus. Então, prefiro que agora deje um dia para poder fazer o tratamento e depois volva à casa de Deus. E se você quer preparar o sumo de las 10 e levar para a igreja, também pode, não há nenhum problema. Depois deste período, conversaremos e evaluaremos como te sientes para determinar o seguinte passo. Por quê? Se o caso dela, eu já sei que não, mas outros pacientes, se se sentem bem, vou fazer um terceiro dia, um quarto dia, um quinto dia de desintoxicação. A dieta líquida é funda. Avisa-me quando vayas a começar a dieta líquida. Me gusta acompanhar o paciente. A dieta líquida é fundamental para a desintoxicação. Aí eu explico por quê. E aí eu começo a fazer pontuações bem específicas. Te sugiro comprar todos os ingredientes com antecipação para poder organizar melhor os dias da dieta líquida. Os pacientes, generalmente, a vezes, quando fui aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, eu não fazia isso igual ao início. Que assim, o paciente comprava para o desayuno, para o almuerzo e para a cena, ou para os primeiros sumos do dia, e depois saía para comprar, e se desorganizava todo. Então, eu sempre digo, não, compre todo para depois começar a desintoxicação. E aí, todos são orientações justamente para, por exemplo, é normal sentir algo de dolor de cabeça no primeiro dia. Então, são orientações que já... E depois aqui está, por exemplo, o que é um exemplo de... Un minuto caliente y 3 fríos. Al contrário, 3 caliente e 1 frio. Ya 3 calientes. Durante 20 minutos. Durante 15 minutos, porque esse é solamente se o paciente tem dolor de cabeça. Não só por el hambre, por vários pacientes não está comendo, então se há um déficit calórico, há um descenso de hipoglucemia, pode baixar a pressão, há vários fatores que podem causar o dolor de cabeça. Se me cerrou acá, perdão. Aí. Por exemplo, então aí é um exemplo de dieta líquida que eu utilizo. Então, trato de organizar para que o paciente possa seguir. Por exemplo, aqui às 6 da manhã, não. Buscar uma das ervas a seguir apenas, porque a pessoa está em sua casa. Então, pode ser diente de leão, matico, boldo. Apenas uma. Preparar 1 litro de té com a erva que consiga. Às 6 da manhã, ela tomou um vaso de água com limão. E essa mesma hora, ela vai preparar sua infusão, que ela vai tomar ao largo do dia, entre os sumos.
Ela vai ter sumo a las 8, a las 10, 12, 12:30, 14:30, 18:30 e 20:30. E entre isso, vai tomar a infusão. E aí eu sempre utilizo plantas. Em el caso dela, por que estou utilizando estas plantas? Porque estou desintoxicando su hígado e su riñón. Pero en el caso que el paciente tuviera un otro problema, por ejemplo un cáncer, yo utilizaría otras plantas. Utilizo plantas de acuerdo con la patología. Después de eso viene el plan de tratamiento. ¿Qué sería el plan de tratamiento? Son las orientaciones. Son todas las orientaciones que el paciente necesita. Entonces aquí está su nombre. Yo siempre hago eso. Querida Betsabé, de todos los consejos que puedo darte, este es el más importante. Cada día ten presente tu objetivo de tratamiento. Escríbelo en lugar visible para recordarlo siempre. Esa claridad será tu fuerza, tu guía y tu esperanza. Que Dios te acompañe y te bendiga en cada paso. ¿Por qué yo escribo eso? Porque yo entendí que los pacientes desisten del tratamiento y los pacientes muchas veces no permanecen porque no tienen un objetivo claro. El paciente es como un maratonista. Él solo logra alcanzar, hacer todo lo que es la maratona porque él tiene claro que son 42 kilómetros. Entonces él tiene un objetivo. Mientras que él no cumpla, él no desiste. Y eso puede servir para todo lo que es nuestra vida. Leer un libro, hacer una carrera, ser médico misionero, hacer el curso. Entonces ustedes vinieron acá para concluir el curso. Entonces tener un objetivo claro. Decir, no, yo no salgo de aquí antes que termine el curso y quiero aprender y aprovechar al máximo. Tener un enfoque, tener un propósito. É intencional a venida de ustedes aqui. Assim também eu motivo a mis pacientes, dizendo, não, entramos em um tratamento. E quando eu oro, ao despedir a consulta, eu consagro o paciente nas mãos do Senhor. Eu estou seguro que esses pacientes têm a companhia de Deus para fazer o tratamento. E depois vem o que comentei, todo o que é as orientações. Então, por exemplo, essa paciente com insuficiência renal, tem muita perda de proteína. Então, essa paciente pode conseguir uma dieta vegetariana e pode consumir huevos. Descanso temprano. Um bom sonho acalma a ansiedade, restaura a mente e renova o corpo. Intenta dormir antes das 21 horas. Verás quão bem la hace a tu saúde física e emocional. Então, aqui entra várias orientações de dormir, de sonho, de tomar sol. Aí, tomar sol, 30 minutos suficiente para produzir a vitamina D. Muévete cada dia, busca contato com a natureza, cuida com tu mente, reduz o uso de celular. Se notas qualquer sintoma novo ou diferente, me haga saber, não? Por favor, me avisa-me. E aí também, dedica a momento a solas com Deus. Le fortalece a alma e também o sentido. Então, aí está justamente o que é as orientações que eu utilizo. Depois vem o que é o plano nutricional. Então, o plano nutricional, 6 da manhã, despertar e elige uma opção. Por exemplo, água com limão, jugo verde, jugo de frutas ou água. Ela pode elegir qual ela quer tomar em ayunas. E às 7 da manhã, uma hora depois desse pré-desayuno, vai tomar desayuno. Então, algumas opções: huevos revoltos, pão integral e frutas. Ensalada de fruta com yogur vegano. Banana aplastada com avena, passas, nueces e yogur vegano. Sanduíche natural com verduras, huevo e uma fruta. Panqueques de avena ou de harina, garbanzos, coisas bem específicas para que o paciente tenha mais. E alguns pacientes, incluso, eu mando cardápios. Eu tenho, acho que creio que tenho uns 20 cardápios de dietas vegetarianas, livros de recetários com muitas opções para que a pessoa também possa fazer. Depois vem o almoço, não? Um detalhe. Sempre especificar, por exemplo, que posso tomar entre as comidas. Então, aí está. Empieza a tomar água solo 2 horas depois de comer. Beba bastante água. Pode usar té ou jugo de frutas. El almuerzo, 5 horas depois del desayuno, para que o paciente consiga organizar, saber. Todo, para nós, isso já é normal, quem conhece a reforma para a saúde. Mas para os pacientes, não. Ok. Tem alguma dúvida aqui, essa parte? Creo que no, ¿no? Pero siempre es importante todo especificar bien. Y después yo hago aquí algunas orientaciones específicas sobre lo que es la propia alimentación y dieta. Lo que es prohibido, lo que se puede usar. Porque a lo largo del tiempo fui viendo que los pacientes sabían, doctor, ¿puedo usar aceite? Aceituna, no pusiste aceite, pero ¿puedo consumir aceitunas? Entonces,
ya fui como al paso del tiempo. ¿Puedo usar miel? Siempre me pregunta, y yo ya tengo escrito, ¿puedo usar miel, melaza o azúcar mascavo? Doctor, tal vez usted nos podría compartir, por ejemplo, un documento así, como para Sí. tener una idea. Sí, en la carpeta que voy a pasar a Jorge, voy a pasar el modelo que utilizo para los pacientes.